Boa tarde. Nesta quarta-feira, mais uma vez chegamos nesse canal. É uma alegria podermos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a palavra de Deus, né? E dizer que é uma alegria poder contar com a sua audiência e, mais uma vez, eu quero incentivá-lo a continuar dando seu like, a compartilhar esse canal. Cada semana a gente tem mais assim, um inscrito. Eu quero inclusive incentivar você que ainda não se inscreveu a inscrever-se assim no canal, inclusive colocar o sininho para você receber toda vez que houver uma mensagem ou quando houver uma programação, como daqui a pouco, com a permitindo Deus, às 8 horas da noite estaremos no prédio da Igreja do Senhor, aqui no bairro das Pimentas, na nossa reunião assim de quarta-feira. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 38, que é o nosso texto de hoje. Jeremias 38. Você sabe que eu tenho feito aquela minha viagem pela página das Escrituras Sagradas. A cada dia eu tenho o privilégio de aprender da palavra de Deus. Eu tenho compartilhado nas minhas... Você pode me encontrar, Valdir Silva, no meu Facebook. Você pode me encontrar também no Instagram, Valdir1973. Você pode, assim... Eu também tenho um canal, assim, um grupo no Telegram, também um grupo no WhatsApp. Se você quiser, é só pedir que eu mando. Eu tenho um grupo formado onde eu mando essas mensagens todos os dias. Eu cheguei no livro de Amós. Hoje eu li Amós, capítulo 2, mas há algum tempo atrás eu li o livro de Jeremias. E lá em Jeremias, capítulo 38, versículo 2 e 3, diz o seguinte: assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo. E viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. E no versículo 20 diz o seguinte: mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão, falando no rei Zedequias. Ouça a voz do Senhor ao que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. Como eu disse, essa palavra foi dita pelo profeta Jeremias a Zedequias, o último rei de Judá antes da queda do reino, antes da queda do reino de Judá e eles serem assim transportados para a Babilônia. Rei Zedequias é o rei é uma pessoa a quem nós podemos chamar alguém de mente dividida. De um lado, ele permite que Jeremias, o profeta de Deus, seja maltratado. Ele quer ficar bem com os perseguidores de Jeremias. Jeremias insiste em falar a palavra de Deus e por isso ele é muito perseguido. E o rei, ele permite, ele mesmo persegue, mas ele permite que assim Jeremias seja maltratado. Porém, às escondidas, ele busca Jeremias para ouvir seus conselhos daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja que ele faça. Você se percebe? Ele é dividido. Ele ouve falar de Deus, ele até fala bem de Deus, ele pede que Jeremias, inclusive, ore por ele, mas ele não quer se comprometer. E por esse motivo, publicamente, ele inclusive permite que Jeremias que o profeta de Deus seja assim castigado. Lembra um pouquinho o Nicodemos. Nicodemos, quando ele vai falar com Jesus à noite, em João 13, provavelmente por receio de como seria julgado por seus pares, o Nicodemos ele acaba indo à noite. Por quê? Porque ele admira Jesus, ele gosta de Jesus, mas ele até certo ponto ele é um admirador secreto, porque ele não quer ficar mal com os fariseus, que na sua maioria não gostam de Jesus, mas ele mesmo disse: o Senhor veio de Deus. Mas ele não fala isso publicamente, ele fala isso para Jesus à noite. Pois é, Jeremias aconselha o rei a entregar-se aos caldeus, pois na redenção do rei e dos moradores de Judá estaria a segurança deles. A redenção seria a garantia de que Deus os manteria seguros, porque o Nabucodonosor ele não está agindo por ele próprio. Nabucodonosor é uma vara de Deus para castigar o povo de Israel, especialmente nesse caso a nação de Judá. Nabucodonosor não sabe disso, ele vai aprender isso a duras penas. O livro de Daniel fala um pouquinho de como a mão pesou sobre Nabucodonosor, porque ele achava que era ele. Como hoje em dia muitas autoridades pensam que são elas que agem.
Mas na verdade não existe nenhuma autoridade sem que a mão de Deus esteja ali guiando. E quando a autoridade, às vezes a autoridade exagera, Deus vai permitindo, vai dando corda, mas quando a autoridade exagera, é o próprio Senhor Deus quem age. Então, resistir seria atrair sentença de morte. Entregar-se ao rei da Babilônia seria render-se aos desígnios de Deus para a nação. Isso é algo importante hoje. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos assim nos sujeitar a qualquer autoridade, é porque quando fazemos isso, nós estamos colocando a vingança e a justiça nas mãos de Deus, e Ele, no momento certo, Ele irá julgar. E quando eu falo autoridade, eu estou falando qualquer tipo de autoridade. Eu gostei muito da frase que eu li quando eu estive lendo o livro profeta Jeremias. Ele disse: ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo, então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. Como essa frase é muito atual nos dias de hoje. Há muitas vozes, inclusive da religião falsa, tentando nos atrair. E há a voz verdadeira, a voz de Deus encontrada nas escrituras sagradas. Então as vozes falsas querem nos atrair e às vezes as vozes falsas parecem ser a voz de Deus. Especialmente porque a voz falsa, quase sempre, ela fala aquilo que nossos ouvidos querem ouvir, e nem sempre Deus fala aquilo que nós assim queremos ouvir. Como Zedequias, eu conheço muitas pessoas que são divididas. Até gostam de Deus, falam bem dele. Aliás, eu tenho um artigo no portal da igreja de Cristo.net que intitulado Não adianta falar bem de Deus. Falam bem de Deus, mas não querem compromisso com Ele. Não buscam todos os dias a vontade dele, e mesmo quando ouvem a vontade de Deus, e essa vontade contraria a sua própria vontade e as suas próprias conveniências, essas pessoas simplesmente não querem saber de Deus. E aliás, sejamos honestos, todos nós, nem sempre a vontade de Deus nos agrada. E isso é uma transformação que Deus precisa fazer em nós, mas nós precisamos ser trabalháveis nas mãos de Deus para sermos transformados. Sim, se ouvirmos a voz de Deus e a ela obedecermos, tudo correrá bem, como Deus disse para Zedequias e para o povo de Judá. E nossa vida será poupada, passando para os dias de hoje, será poupada no juízo final, porque no juízo final, quando Cristo voltar, passaremos a eternidade com o Senhor. Na verdade, quando ouvimos a voz de Deus e a obedecemos, muito sofrimento pode ser evitado nesta vida. Eu estou há mais de 3 décadas na vida cristã. Tenho procurado ouvir a voz de Deus, mas nem sempre eu ouço a voz de Deus, nem sempre eu ouvi a voz de Deus. E quando eu não ouvi a voz de Deus e fiz do meu jeito, paguei sempre um preço caro. É a consequência da desobediência e da rebeldia, quando não queremos assim ouvir a voz do Senhor. Esse texto lembrou-me de outro semelhante, dito por Tiago, um texto que eu gosto muito. Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Olha só, o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó confiou em Deus e tudo correu bem para ele. Ele não sabia, ele sofreu ao confiar em Deus, mas tudo acabou bem para ele. Portanto, eu quero dizer, nesta tarde, quarta-feira, não sejamos como Zedequias, divididos. Falamos bem de Deus, confessamos ser dele, até andamos às vezes com a Bíblia, assim, debaixo do braço. Dizemos ser cristãos, mas obedecemos somente de maneira seletiva. Quando a ordem de Deus para nós vai nos doer, quando a ordem de Deus vai contrariar nossos interesses, quando a ordem de Deus vai nos tornar impopulares, e às vezes obedecer a ordem de Deus nos torna impopulares. Aliás, quando somos muito populares, quando somos muito aceitos, é talvez um sinal de que alguma coisa não estamos fazendo correta. Porque especialmente o mundo sem Deus, ele não está disposto a fazer a vontade de Deus. Não sejamos como Zedequias, dividido. O fim dele foi terrível na Babilônia. Resistiu a Nabucodonosor. Deus falou, entregue-se, ele resistiu. Teve os próprios filhos mortos na sua presença. Em seguida, seus olhos foram vazados e ele morreu assim no exílio.
tudo porque resistiu ouvir a palavra de Deus. É o que acontecerá com os rebeldes a Deus hoje, caso não se arrependam. E, aliás, um dos objetivos desse vídeo é exatamente chamar a mim e a você a fazermos uma avaliação de nossa vida e naquilo que nós estamos sendo obedientes a Deus, nós voltarmos atrás e não resistirmos ao Senhor e fazermos do jeito do Senhor, mesmo que às vezes tenhamos que esmurrar o nosso corpo, reduzi-lo à escravidão, como diz Paulo em 1 Coríntios 9:27, porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Claro, quanto mais nós vamos crescer na vida espiritual, quanto mais nós vamos nos aproximando do Senhor, mais a nossa mente vai se tornando a mente de Cristo, e mais a vontade de Deus vai se tornando também a nossa vontade. Mas isso demora. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele disse: eu sei estar contente em toda e qualquer situação, Filipenses capítulo 4. Isso acontece depois de alguma jornada, aprendendo a confiar em Deus e a buscar a vontade dele, e inclusive a obedecer a vontade dele. Pois é, os rebeldes que não se arrependerem passarão, no caso do Zedequias, ele foi morto na Babilônia, as pessoas foram mortas porque resistiram ao rei Nabucodonosor. Hoje em dia, os rebeldes a Deus passarão a eternidade afastados de Deus, numa realidade chamada inferno. Hoje em dia, inferno é uma coisa não muito popular. Hoje em dia, o mundo religioso não fala muito de inferno. Existem até grupos que dizem que o inferno não existe, que o inferno é aqui. Não é. O inferno é uma situação, não é exatamente um local, mas é um estado onde passarão a eternidade aqueles que foram rebeldes a Deus. E quando pregamos o evangelho, nosso desejo é não ir para o inferno e também não queremos que ninguém passe por essa experiência terrível. Mas para aqueles, e eu quero ser um deles, que todos os dias buscam conhecer diligentemente a palavra do Senhor, Efésios 5:17, todos os dias vamos buscando a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Ela vai nos contrariar muitas vezes, ela vai nos fazer pensar a nossa vida, ela vai nos desafiar a mudar, ela vai nos desafiar a cortar na carne, a lutar contra o pecado. Marcos capítulo 9, 43 a 48, arrancar o olho, assim, cortar a mão. Isso não é literal, mas de maneira em que vamos esmurrando o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. Pois é, quando nós, para aqueles que como eu, e eu espero que você que está me assistindo, vão para o Senhor, ouvem a voz de Deus, com desejo sincero de praticar a palavra dele, tudo vai terminar bem. Mesmo que tenhamos que sofrer nesse mundo em razão de nossa obediência ao Senhor, como aconteceu com o profeta Jeremias. Pois é. Hoje, nosso tema de hoje: tudo correrá bem aos obedientes. Nosso destino será ouvir de Jesus: venham benditos de meu Pai, herdar o reino preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Que esta palavra de hoje nos incentive, a mim e a você, todos os dias, a buscarmos sempre sermos obedientes à voz de Deus. A voz de Deus, que hoje em dia não é um homem que fala, não são os meus sentimentos, não é a internet, não são os pastores, muitas vezes pregando mentiras, não são religiosos. A voz de Deus está na palavra de Deus, lida através de uma reflexão, uma meditação e um estudo, onde conheceremos a verdade de Deus, e conheceremos a verdade, e ela nos libertará do erro e nos levará para a verdade, que leva, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 14 e 15, a palavra de Deus, que são as palavras da vida, que podem nos dar sabedoria para conhecermos assim a salvação que vem através de Cristo Jesus. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, e lá você terá ela preparadinha por escrito, que você poderá compartilhar com quem você quiser. Que nesta semana, onde você estiver, esteja sempre, todos os dias, ouvindo diligentemente a voz de Deus, e depois de ouvir, esmurrar as suas vontades, como eu quero esmurrar as minhas, para colocá-la em prática na minha vida. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira.